a escatologia ela tem alguns temas que são eixo, em torno do qual gravitam as escolas de interpretação. Então, o grande eixo escatológico é o milênio, aquilo que vai tratar acerca do milênio. Então, dentro do milênio tem as escolas de interpretações escatológicas, a futurista, e dentro da futurista tem as subdivisões. Então, futurista pré-tribulacionista, arrebatamento antes da tribulação, pré-milenista, porque eles creem num milênio literal que será estabelecido no plano futuro, por isso são futuristas. São pré-milenistas, são futuristas. Da ala pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, ou seja, arrebatamento no meio da grande tribulação. Pós-tribulacionista, depois da grande tribulação, mas antes do milênio, pré-milenistas. E todas essas subdivisões estão dentro da interpretação futurista da escatologia. A histórica preterista já vimos, já analisamos, histórico preterista, certo? Tudo realizado, tudo realizado, escatologia realizando-se. Tudo realizado, escatologia realizando-se no plano humano. E a escola simbolista, e aí vimos dentro da escola simbolista, podemos encaixar aqui os liberais, tá certo? Encaixar aqui Rudolf Bultmann, mas aí numa espécie de um simbolismo extremo, tá certo? O Rudolf Bultmann, por exemplo, alimentado pela filosofia existencialista, colocando a Bíblia toda num plano mitológico. Então o simbolista aqui, dentro dessa abordagem de Bultmann e dos liberais, é diferente do amilenista, do amilenismo, por exemplo, defendido por João Calvino e por Agostinho. Eles não colocam a Bíblia toda num plano mitológico, de forma alguma colocam a Bíblia num plano mitológico, ou colocam toda a Bíblia num plano alegórico. Eles entendem que alguns trechos são alegóricos. Por exemplo, o amilenismo, toda a questão do amilenismo é entender que o milênio é alegórico. O milênio é alegórico. E eles se diferenciam dos pós-milenistas. Tá certo? Então aqui temos o milênio alegórico. Então não haverá um milênio literal a ser estabelecido no futuro. O milênio está sendo vivenciado ao longo das eras. Tá certo? E aqui temos uma outra interpretação do simbolismo milenista. Também é simbólico, mas o milênio está sendo estabelecido pelos personagens que estão interagindo dentro da história. Aqui eles entendem que eles estão construindo o milênio. O milênio não é especificamente um tempo de 1000 anos cronológico. É o tempo de crescimento, de estabelecimento através da igreja. O que eles entendem aqui? Eles estão estabelecendo o milênio. Eles são os responsáveis por construir o milênio. E ao final do estabelecimento, Cristo virá fincar a bandeira do reino milenar. Eles estão estabelecendo, estão construindo o reino que Cristo virá para tomar posse, tá certo? E aqui não, aqui entende que o milênio não tem que ser lido de uma forma literal, tá certo? É uma questão alegórica e na verdade o que haverá é o estabelecimento, a vinda de Cristo para juízo. Eles entendem que aqui haverá a vinda de Cristo para juízo. Cristo virá para estabelecer o juízo dos ímpios e a vida eterna dos justos, tá certo? E aqui entendem que eles estão construindo o período do milênio. Então temos aí as duas escolas. Então essas escolas encaradas aí dentro do plano geral, nós podemos fundir aqui as duas dentro desse plano geral e analisar cada uma delas especificamente dentro do plano. Então temos a escola simbolista e a escola amilenista, tá certo? A escola simbolista já foi analisada. E aí vemos aí os ramos do amilenismo, né? O amilenismo e o pós-milenismo. Então a simbolista, o Apocalipse é um livro alegórico. Então a escola simbolista radical, ela alegoriza totalmente, plenamente o Apocalipse, não somente ele, mas a Bíblia num todo, né? Os amilenistas dizem que já estamos vivendo o milênio. Os amilenistas dizem que já estamos vivendo o milênio. O milênio é vivenciado através do crescimento da igreja. O milênio é vivenciado através do crescimento da igreja. Milênio espiritual, tá certo? Chamado milênio espiritual. Então a gente vai ver aqui os personagens que defendem essa escola. Eles nascem, por exemplo, essa abordagem aqui nasce dentro da escola alexandrina, que é uma escola que dá muito valor à questão da alegorização dos textos bíblicos. A gente vai ler até aqui um texto de Irineu, onde ele... De Irineu não,
texto de... não me recordo aqui o autor agora, o nome dele, mas a gente vai ver um dos grandes pensadores, Orígenes. A gente vai ver aqui um texto de Orígenes, onde ele fala do valor da alegorização. Então vemos que essa escola de Alexandria, a escola alexandrina, ela trabalha muito a questão da ferramenta da alegorização. Entende que essa ferramenta é muito importante e, na verdade, a alegorização é uma forma de se obter, de se extrair a questão espiritual do texto sagrado. Então eles têm sempre essa abordagem de que o texto tem uma área literal, que é uma área menor, uma área mais baixa, e uma área espiritual. Então essa chamada espiritualização do texto é, na verdade, uma ferramenta de alegorização. Tá certo? Então temos essa visão amilenista nascendo com a escola alexandrina. Ela nasce, na verdade, em resposta a um excesso de uma outra escola. A escola pré-milenista, que não é uma escola nova, é uma escola mais presente dentro da igreja primitiva, mas que em determinado momento chegou a um excesso. A forma de interpretação que eles estavam usando, principalmente dentro da seita montanista, chegou a um excesso tal que pintou um quadro ridículo acerca do milênio e manifestado tal desprezo a esse quadro que nasce em rejeição a essa escola, essa interpretação, nasce a interpretação amilenista, a interpretação alegórica acerca do milênio, tá certo? Então ela nasce como que uma resposta. Até alguns autores gostam de colocar que primeiro surgiu um anti-quiliasmo. Então esse pré-milenismo antigo, em determinado momento, foi chamado de quiliasmo. Então primeiro nasce um anti-quiliasmo, depois nasce o amilenismo como resposta a esses pré-milenistas arcaicos. Tá? Não haverá arrebatamento. Então aquilo que é tratado acerca de arrebatamento é alegorizado e é entendido como um novo nascimento do crente agora para uma nova vida em Cristo Jesus. Então ele entende que a primeira ressurreição é, na verdade, a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Ou seja, a pessoa estava morta no seu estado de pecado. Quando ela aceita Cristo, tá certo? É como ela está ressuscitando da morte em que ela estava no pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Logo, é uma questão alegorizada também dentro do amilenismo. O pós-milenista, agora, os pós-milenistas dizem que o reino de Deus está sendo estabelecido por meio da pregação, milênio, e que Cristo voltará após este período. Então veja, aqui a ênfase não é a questão da construção do reino, é a questão da alegorização, é a questão de estar sendo vivenciado o reino através do crescimento da igreja. Aqui a ênfase é a construção do milênio. Eles entendem que eles estão construindo o milênio. Aqui a questão da alegorização, ela diz respeito a não entender que aquele milênio necessariamente seja literal. Aqui a alegorização é entender que o milênio não necessariamente seja algo futuro, e seja algo cronológico, 1000 anos cronológico. Na verdade é um grande período de tempo, tá certo? E é um aspecto que está sendo construído. Então o milênio não virá no futuro e será estabelecido drasticamente. Os pós-milenistas entendem, nós estamos construindo o milênio. Nós estamos trabalhando no milênio, certo? O milênio está sendo desenvolvido por nós, através da pregação do Evangelho. Então esse ponto de vista aqui, em determinado momento da igreja, ele foi muito importante. Ele alimentou mentes que foram brilhantes na pregação do Evangelho. E através dessa cooperação deles, o Evangelho se expandiu pelo mundo. Tá certo? Então temos aqui os pós-milenistas e aqui o plano geral do Apocalipse. Tá? O Apocalipse é interpretado alegoricamente ou espiritualmente, como gostam de chamar a escola alexandrina, a escola da alegorização, como uma intensa guerra entre o bem e o mal. Então aqui é o que há de mais importante. Você vê, esse conceito aqui também é usado pela escola simbólica, a escola existencialista, por exemplo, e os liberais. Tá certo? Aí é usado sempre como uma questão subjetiva, o bem e o mal. Então a questão é sempre colocada num patamar de uma luta entre o bem e o mal. A igreja estabelece o reino milenial. Aqui já é uma abordagem mais para o pós-milenismo. A igreja estabelece o reino milenial por meio da pregação. Os pós-milenistas dizem que Cristo voltará após o reino ser estabelecido. Então, enquanto o amilenista não está preocupado com a volta de Cristo para estabelecer reino milenial. Por quê? Porque o milênio é alegórico. O milênio é o crescimento da igreja. Pronto, acabou. A igreja está crescendo, o evangelho está sendo pregado, isso é milênio. Isso é reino de Cristo.
Quando Cristo vai voltar? Cristo vai voltar para o juízo. Então o que o amilenista valoriza? A parousia, ou parúzia, certo? Então a parúzia é a volta de Cristo para estabelecer o que? O juízo. Cristo vai julgar dentre todos os povos, tá certo? A igreja vai ser dada a ela a vida eterna, na glória, e os injustos serão condenados a um justo castigo no lago de fogo e enxofre, que será a retribuição pelos seus pecados, né? Que será o juízo para eles. O juízo final, a parousia, a volta física. Então nenhum deles negam a volta física de Cristo, né? O que para o liberalismo e para o existencialismo é uma questão que nem é importante, porque a Bíblia é mitológica, é alegórica, é inteiramente alegórica, inteiramente mitológica, tá certo? Agora aqui não, aqui mesmo que eles alegorizam a questão do milênio, a questão da volta de Cristo continua sendo importante. Então Cristo voltará, o evento da parousia, Cristo voltará fisicamente à Terra para o amilenista, apenas para estabelecer juízo. Julgará entre aqueles que serão retribuídos com a vida eterna, tá certo? E aqueles que serão condenados para o inferno. E a questão do pós-milenista, ele lê também o milênio como alegórico, mas em que sentido? Entender que o milênio não é necessariamente um período cronológico de 1000 anos, e entender também que eles são os construtores do reino milenial. Eles estão construindo o reino do qual Jesus virá tomar posse. Eles são propagadores do reino de Cristo. Então temos aqui o plano geral. E aqui temos o que aqui o dispensacionalista chamaria de parêntese profético. Aqui não é dada essa importância. O dispensacionalismo não tem qualquer relevância para a escola amilenista ou para a escola pós-milenista, tá certo? Então aqui, vemos aqui, ó, após a ascensão, a igreja deu início à propagação do reino de Deus, milênio. E o que é retratado em Apocalipse trata-se de uma batalha entre o bem e o mal. Então o que chamaríamos aqui de 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação, com todo o período de tribulação, aqui chamaríamos os dispensacionalistas de parêntese profético. Aqui chamaríamos de período de grande tribulação. Depois, a volta de Cristo junto com a igreja para estabelecer o milênio. Depois, novos céus e nova terra. Aqui não há esse tipo de interpretação, de necessidade. Então, antes da vinda de Cristo, Cristo veio à terra, tá certo? Após Cristo vir à terra estabelecer a igreja, período milenial. Período milenial. Tudo isso aqui é o milênio. Milênio o que é? Para o pós-milenista, a construção do reino milenial. Eles estão trabalhando para construir o reino, propagando o evangelho, tá certo? Expandindo o reino de Deus, as igrejas, e finalmente Cristo virá e tomará posse do reino, quando então estabelecerá a igreja, tá certo? E depois estabelecerá o juízo. E ao final dos 1000 anos, Satanás será solto, corromperá algumas pessoas, mas será julgado e finalmente será enviado para a condenação eterna juntamente com os ímpios, tá certo? E para o amilenista? Para o amilenista, o milênio não é literal, ele é alegórico. Na verdade, o milênio está sendo vivenciado no crescimento da igreja. O crescimento da igreja é o amilênio. Para quê? Para construir o reino? Não. O amilenista nem se importa com essa questão de a construção do reino para que isso venha tomar posse. Por quê? O milênio está sendo vivenciado na vida da igreja, conforme ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, e ao final Cristo virá para estabelecer o juízo. Então, quando Cristo vier, ele vai julgar entre aqueles que serão admitidos à vida eterna com Cristo e aqueles que serão condenados eternamente ao inferno. Tá, ok? Então temos aí um plano geral da questão amilenista, né? Vimos aí o final lá das escolas de interpretação com Bultmann. Vimos aí a questão do plano geral do amilenismo e do pós-milenismo. E na próxima aula passamos a analisar a questão do plano geral do amilenismo, certo? A questão do plano geral do amilenismo. Eu finalizo aqui com a leitura de Apocalipse 20, que vai ser o eixo em torno do qual gravitam as escolas amilenista, pós-milenista e pré-milenismo. Depois do pré-milenismo, vamos ver um conceito de interpretação associado ao pré-milenismo, que é o dispensacionalismo. Tá certo? Por enquanto, vamos ler aqui o livro de Apocalipse, o texto de Apocalipse 20, 1 ao 6, que é fundamento, que é a base de discussão dessas escolas. Apocalipse 20, 1 ao 6, que diz:
E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Veja, e amarrou-o por 1000 anos. Pronto, a partir daí já começa uma certa diferenciação entre as escolas. A escola futurista, né? Tanto os pré, quanto os mid, quanto os pós-tribulacionistas, leem esse trecho de uma forma literal. Os 1000 anos serão estabelecidos literalmente. Satanás estará amarrado por 1000 anos literais, cronológicos, tá certo? E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos cronológicos literais se acabem. E depois importa que seja solto por pouco de tempo. Muito bem, então os futuristas, pré-milenistas, leem esse trecho de forma literal. Os amilenistas, alegoricamente, tá certo? Não cronologicamente. Os pós-milenistas, também alegoricamente, mas principalmente não cronologicamente. Eles dizem que Satanás está amarrado, por quê? Porque a igreja está reinante. Certo? A igreja está propagando o evangelho, na terra. Tá ok? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, e nem receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está grifado aqui em vermelho porque é um texto fundamental. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Esta questão aqui de ser a primeira ressurreição, o pré-milenista entende. Houve uma ressurreição literal no início do período milenial que está sendo inaugurado por Cristo. Aqueles que foram ressuscitados estão reinando com Cristo durante esse período literal desse reino na terra, durante 1000 anos. E os outros são aqueles que foram corrompidos pela besta, não foram ressuscitados, e estão junto com todo o grupo de outras pessoas mortas ao longo da história e que só serão ressuscitadas no juízo final. O amilenista disse, de forma alguma. Essa primeira ressurreição fala da ressurreição, da condição daquele que estava morto em pecado e foi ressuscitado para viver uma vida de santidade, de santificação. Tá certo? Então, não reviveram por quê? Continuaram nos seus pecados e serão julgados ao final, no juízo final. Tá certo? A primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que estão em comunhão com Cristo. Os pós-milenistas também abraçam esse conceito. Os pós-milenistas e os amilenistas